Não escutei. Ô! Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Queria agradecer aqui de antemão a organização, o seu Francesco, o Tonico, o Thales, a equipe aí da mesa de som, todo mundo, de parabéns. E eu vim aqui porque eu tenho uma missão muito bacana com vocês que me deram. Eu estou aqui para transformar vocês em super. Tá vendo a camisa aqui? Vou acelerar aqui o coração de vocês aqui para um pouquinho. E eu escrevi esse livro, O Céu Não é o Limite. E eu espero que todos vocês, no final da palestra, acreditem nisso. Então, meu objetivo aqui é inspirar cada um de vocês nessa ideia. E eu vou falar, é claro, começando um pouquinho, falar da minha vida. Eu sempre quis ser astronauta. E ser astronauta não é uma coisa muito trivial. Digamos que um tantinho da população terrena já teve a chance de conhecer lá fora. São cerca de, atualmente, 550 pessoas num mundo composto de 7 bilhões. Já parou para pensar o desafio? Mas eu vou mostrar que existem possibilidades. E eu vou voltar no tempo para contar a minha juventude. Quando eu era muito jovem, eu li um livro aqui, Da Terra à Lua, de Júlio Verne. Alguém já leu esse livro? Que legal, já vi algumas mãos aí levantando, né? Imagina só, Júlio Verne, em 1868, o cara já imaginava uma espaçonave, inclusive muito parecida com as espaçonaves atuais, em forma de bala, de canhão, indo em direção à Lua, numa época que iluminação de rua era gás de lampião e já tinha pessoas visionárias. Então, ele me serviu de inspiração na minha infância. E eu, enfim, regado essa juventude imaginativa de aventuras incríveis, como Júlio Verne propunha nas suas obras, com o Nautilus, 20.000 léguas submarinas e tal. Tudo aquilo era muito imaginativo, muito criativo, mas nada palpável, digamos assim, né? Mas na cabeça de um jovem, quiçá. E eu vou contar uma história muito bacana que aconteceu comigo quando eu tinha aproximadamente 15 anos. E eu tinha que decidir minha vida, se eu ia partir para uma faculdade de engenharia ou se eu ia realmente buscar o meu sonho e ser astronauta. E aí, enfim, é aquele dilema, né? Porque, poxa, será que eu vou mesmo embarcar nessa ideia praticamente impossível, né? Ser astronauta? E eu fui no Parque Ibirapuera, e eu vou contar uma história para vocês que eu nunca mais esqueci. Que eu estava sentado num lugar bem tranquilo e meditando da minha vida. O que eu ia fazer da minha vida? Se eu partia realmente para uma faculdade, ia fazer um curso normal, seguir uma carreira, enfim. Aqui no Brasil, se eu ia embarcar nessa ideia maluca de ir para o espaço. E aí, quando eu estava lá meditando, o que eu faço? De repente, entre as frestas assim das árvores, né, aqueles raios de sol assim, eu vi um pequeno flash, uma piscada na minha direção, fez plim. E aquilo me chamou a atenção, eu falei, acho que imaginação, né? E aí, de repente, eu vi aquele flash de novo. E aí eu prestei atenção e nada mais era que uma borboleta branca. Quando ela passava nessas frestas das árvores com aqueles raios, ele dava um efeito plasmático ali bacana. E essa borboleta ela começou a vir na minha direção. E por isso ser uma coisa meio inusitada, né? Olha como vai a mente de um jovem, hein? Não riem disso. Aí eu parei para pensar, falei, será que essa borboleta pode me ajudar na decisão? E como ela passou a me fitar, eu pus as mãos assim na direção dela e falei, borboleta, se você pousar na minha mão esquerda, próximo do coração, eu vou para o espaço. Se você pousar na minha mão direita, aí eu vou fazer uma faculdade aqui, vou seguir uma carreira mais comercial, nada muito egocêntrico, nada. E a borboleta ela ficou fitando, e aí
ela passou entre uma mão, passou em outra, imagina onde ela pousou? Em nenhuma. Ela passou por mim como se eu estivesse atrapalhando o caminho dela. E aquilo, claro, foi um balde de água gelada. E eu falei assim, bom, então não vou ser astronauta nada, vou gostar disso daí, vou curtir essa ideia apenas e vou seguir minha vida. É óbvio que eu continuei gostando de astronomia, comprei meu telescópio, lia muitas revistas de aviões de caça, aquela coisa Top Gun, dos seriados, e fui para a NASA conhecer. E eu era um fanático pela história inventiva e criativa de Santos Dumont. O meu sonho era voltar numa cápsula do tempo, algum dia, em 1906, e assistir tudo acontecendo. Aquele primeiro voo histórico do 14 bis, e as pessoas jogando chapéus para o alto, comemorando. Aquilo devia ter sido nostálgico em Paris. Um grande sonho. E eu tenho essa roupa aí de Darth Vader, que eu me divirto também, ninguém é de ferro, e faço trabalhos voluntários em hospitais e tudo mais. E até acabou gerando algumas pegadinhas no SBT, quem viu isso daí, pegadinha do banheiro, eu tenho uma pegadinha com as crianças, era eu de Darth Vader. Depois eu acabei sendo homenageado na Câmara Legislativa por ajudar os hospitais, né? Tinham campanhas de sangue, e o hospital, aqui o INCOR, chegou para mim e falou, poxa, Marcos, você veio aqui com a roupa, alegrou as pessoas, as redes sociais aqui inflaram no INCOR, era para a gente receber 100 pessoas para doar sangue, e vieram 500, graças a você. E olha, aí eu recebi uma homenagem, tá vendo um capacete preto ali, no meio de um monte de gente ali importante. De repente, Darth Vader foi palestrar na Câmara Legislativa. Uma coisa inusitada. Então, eu levei essa minha vida e tudo corria muito normal. Eu recomendo que todos façam um trabalho voluntário, ajude o próximo. É um trabalho de transformação incrível. Vocês não imaginam como. Até que, dia 29 de março de 2006, foi um dia histórico para mim. Não porque nesse dia houve um eclipse, né, solar, mas porque nesse dia um brasileiro chegou ao espaço, né, pelos céus do Cazaquistão, numa espaçonave russa Soyuz. O nome dele era Marcos Pontes, e eu assisti aquilo ao vivo pela televisão. E eu parei para pensar, cocei minha cabeça, falei assim, caramba, olha só. O cara acreditou no sonho dele e foi para o espaço. E por que eu não acreditei no meu sonho? Então foi um dia emblemático na minha vida, e eu ganhei uma grande inspiração em ver aquela cena. Olha o rosto de felicidade dele, realizando o sonho, levando a bandeira do nosso Brasil ao espaço. Isso foi inesquecível. E ali eu parei para pensar, falei, caramba, será que eu ainda consigo? E eu já estava com 33 anos de idade, falei, não tem como voltar no tempo, e agora? Fazer, sei lá, uma FAB, pilotar caças, tudo isso parece muito complexo. Quando que o Brasil vai lançar um concurso público de novo para buscar um novo astronauta? Praticamente tudo infactível. Até que eu falei assim, bom, vamos correr atrás, vamos fazer a nossa parte. A gente tem que se diferenciar nesse mundo. Você pode brilhar na multidão se você correr atrás dos seus sonhos, se você acreditar em você mesmo, nas suas ideias, né, botar determinação e persistência ali, com alguma atitude, é claro, né? Então, eu, na verdade, naquele momento eu não sabia, não tinha a menor ideia do que fazer para ser astronauta. Então eu falei assim, vamos começar com jogar adrenalina no corpo, superação. E comecei a me engajar em diversas atividades esportivas radicais. Paraquedismo, canyoning, rapel, montanhismo, espeleologia, o que você imaginar, camelei no deserto, fui para o lugar mais fundo da terra, passei fome, fiz pão que o diabo amassou. Para quê?
para sentir aquele espírito de superação. Quando isso entra na tua veia, isso te contagia de tal maneira. Se você alguma vez saltou de paraquedas, você sabe o que eu estou falando. Você chega lá embaixo, você fala assim, eu sou o Superman, estou preparado para qualquer coisa. E aí, eu comecei a me engajar no mergulho. E fiz de tudo no mergulho. Eu nadei com tubarão, fiz esse trekking submarino com escafandros, participei até de iniciativas inovadoras, né, como essa moto submarina. E mergulhei, até que cheguei no chão e falei, pô, daqui não passa mais. E por que eu fiz isso? Porque, de certa forma, o astronauta com os equipamentos de respiração e tudo mais tem muito a ver, existe um paralelo com o mergulho. Você também está num ambiente totalmente diferente do seu mundo, utilizando aparelhos para se manter vivo, e existem técnicas e protocolos de segurança que têm muito a ver com a atividade espacial. E eu fazia tudo isso pensando exatamente nisso. E quando eu achei que não dava para ir mais fundo, eu conheci a história de um tal Jean Picard. Se vocês assistiram Star Trek, existe o comandante, né, da Enterprise, Jean-Luc Picard. Mas o Jean Picard da vida real existiu, né? Foi baseado nesse cidadão, um cientista, que foi o primeiro homem a ir para a estratosfera e o homem que foi mais fundo na época dele, com um batiscafo, chegou até as Fossas Marianas. Então, é incrível a história desse cientista. E eu falei, caramba, ele fez isso na década de 30? Bom, tem que dar para fazer hoje. E aí, é claro, eu descobri submergíveis ao redor do mundo e fui entrar nessa dança aqui também. Falei, caramba, quando você está num submergível é como se você estivesse numa espaçonave. Olha só, sempre pensando em ir para o espaço. Então, eu me sentia numa espaçonave, desbravando um mundo que eu não conhecia. E eu fui cada vez mais fundo. Eu cheguei a ser o brasileiro que foi mais fundo no oceano, a mais de 2.000 pés. E nessa profundidade, os seres são o que eu chamo de aliens of the deep. São seres pouco conhecidos pela maioria das pessoas. Muitos deles possuem uma bioluminescência, ou seja, eles produzem a própria luminosidade, porque a essa profundidade a luz do sol nunca chega, é tudo escuro. Então, esses seres aprenderam a viver e criar a própria luz, e eles são, bom, olha para a aparência disso. E aí, quando eu me engajei nessa coisa de aliens, nossa, nós mal conhecemos o nosso próprio planeta e eu estou pensando em ir para o espaço. Aí eu quis ir para a Área 51. E eu fui para a Área 51, postei um vídeo de como faz para chegar na Área 51 e, de repente, no dia seguinte, eu estava lá com 120 mil acessos no meu YouTube e um monte de gente me perguntando, cara, que animal, como é que você fez isso? Que legal, que legal. Isso eu não recomendo que ninguém vá à Área 51, porque é realmente muito perigoso. Mas eu precisava de um pouco também de teoria, porque sem conhecimento você não chega em lugar nenhum. Então eu fui estudar. E aí eu fiz o CASP, né, que é o Clube de Astronomia de São Paulo. Está aqui a minha turma, eu sou esse do meio aqui de boné, não sei se dá para perceber. Eu fiz introdução à astronomia, reconhecimento de céu. E no Instituto Orsini, lá no planetário do Parque Ibirapuera, também tem cursos gratuitos, para quem não sabe. Você pode fazer também fundamentos de astrofísica, e eu fiz e ganhei uma boa base sobre o universo. E eu descobri como todos nós somos seres muito, muito frágeis. Aqui tem uma foto ao lado de uma cratera, onde há 50 mil anos atrás, em idade geológica isso é nada, é muito recente, caiu aí um meteorito, um bólido de cerca de 50 metros. É um dos pequenos. E ele fez um estrago equivalente a uma bomba de hidrogênio. Se fosse hoje, e se tivesse caído numa cidade,
nós teríamos pelo menos 4 estados americanos aniquilados. E isso pode acontecer a qualquer momento. E é por isso que eu aprendi que a gente deve dar muito valor à nossa vida e viver intensamente. E aí eu fui complementar os meus estudos e fui até a NASA, onde eu fiz um curso chamado ATX, Astronaut Training Experience, onde quem dá um curso é um astronauta de carreira, né, geralmente veterano. Esse aqui é o Robert. E lá você aprende a comer comida de astronauta, aprende a realizar algumas missões que os astronautas fazem no espaço, né? Ali você faz uma simulação de cápsula desgovernada para ver se você aguenta o tranco. Todo astronauta passa por isso. E é muito bacana, eu recomendo e é acessível para qualquer pessoa. E eu também fui conhecer o JPL, né? Vocês viram a palestra do Ivan aí, muito rica, sobre o JPL. Lá onde acontece tudo, todos os rovers que estão explorando o universo, está tudo ali, ó. Naquela tela ali, cada corzinha de tela ali é um rover que está em um rover ou uma sonda, enfim, que está em algum lugar do universo, mandando diversos links, e aqui os operadores aqui embaixo estão dissecando esses links e descobrindo novas e novas descobertas do universo, enfim, dos planetas, da onde quer que seja. É muito bacana estar lá, e eu fui lá justamente durante a missão da Curiosity, conhecer, muito bacana essa experiência. Recomendo conhecer o JPL, e também fui no Biosphere 2, que houve alguns anos atrás, algumas missões simuladas de pessoas que estariam ali confinadas num lugar totalmente lacrado e tinham que sobreviver. Que são experiências como essa que a gente faz aqui em Terra antes de que se leve pessoas ao espaço, por exemplo, a Marte, né, a toda a sorte. Primeiro tem que dar certo aqui. Houveram 2 missões que não foram bem sucedidas. Então, se o homem quer ir para Marte, primeiro tem que dar certo aqui embaixo. E aí eu fui chamado para ser comandante numa missão, que é uma simulação na Mars Desert Research Station, no deserto de Utah, em que você fica confinado numa cápsula, num lugar que tem, parece realmente Marte, são 60 quilômetros de isolamento da civilização, e você utiliza esses equipamentos, que são equipamentos mais básicos, mas para saber como é que funciona uma missão a Marte. Você recebe da NASA algumas missões, olha, pesquise isso, pesquise aquilo, e aí você tem que sair e explorar a região, né, desértica. Veja que tem esse formato todo avermelhado, como o solo marciano, é muito diferenciado, uma experiência bacana. E aqui eu estou com a equipe americana fazendo a troca da cápsula, né, do habitat. Mas me enriqueceu muito, e graças a essa missão, eu fui chamado para dar uma palestra lá na Mars Society, que fica na Califórnia, onde eu conheci várias estrelas do mundo espacial. Uma delas é esse cara aqui, chama-se Elon Musk. Para quem não sabe, o Elon Musk é o CEO aí da SpaceX, é um cara que está revolucionando o mundo com seus foguetes, suas ideias, né, com a Tesla Motors, enfim. E, para quem não sabe, esse cara aqui, ele é conhecido como o Homem de Ferro da vida real, né? É o Tony Stark. O Tony Stark foi inspirado no Elon Musk. Inclusive, tem uma parte do filme, o filme 2 do Homem de Ferro, em que os dois se cumprimentam num restaurante em Mônaco. E foi só uma pequena homenagem ao Elon Musk, né? Que é um cientista e bilionário ao mesmo tempo. Enfim, eu conheci, tive o privilégio de apertar a mão de homens que pisaram na Lua, como Buzz Aldrin, né, o Gene Cernan. Essa mão aqui teve o privilégio realmente de apertar pessoas que fizeram a diferença no mundo. Então, eu tive aqui um bate-papo com o Buzz Aldrin da primeira missão da Apollo 11, foi fantástico, uma experiência incrível. Mas lembra que eu queria ser astronauta, né? Então, ia para lá, ia para um lado, ia para o outro, ia vendo as pessoas especiais, ia conhecendo todo mundo. Mas nos Estados Unidos não estava acontecendo nada, essa que era a verdade. E eu não encontrava meu caminho de ir para o espaço. Então, eu fui até a Rússia, e aqui tem uma foto aqui de um
um cidadão passeando com o seu ursinho de estimação, como se fosse um cachorro, né? Uma coisa nada trivial. E ali vocês conseguem ver um casal namorando, tomando um sorvete com um míssil balístico logo atrás, assim, uma coisa totalmente fora dos parâmetros aqui de Brasil. Eu falei, não, eu estou em outro lugar, eu estou na Rússia, né? Aí, na Rússia, eu fui tentar ver se lá acontecia alguma coisa, e eu fui para Star City, que é o local onde os astronautas, aliás, lá são cosmonautas, né? Onde eles residem, onde eles estudam, né? Onde eles almoçam, onde eles trabalham, fazem simulações. Conheci, então, o Mission Control na Rússia. Aqui tem uma réplica aqui da estação Mir, que até hoje é utilizada também para simulações. Ali, uma rua em Star City com alguns lixos espaciais, né? A cápsula não deu certo, ficou 5 angstroms errada, então é lixo. Eu falei, caramba, vocês podiam doar uns lixos desses para a gente, né? Então, isso aqui era a Rússia. É um lugar fantástico, onde uma tradição enorme, né? Eles foram os primeiros a mandarem um satélite artificial ao espaço, o primeiro ser humano, o primeiro animal, a primeira mulher, mandaram a primeira estação espacial. Eles eram primeiros em tudo, primeira sonda interplanetária. Incrível, né? A tradição russa é uma coisa incrível. E aí eu fui para lá com uma missão de tentar, já que eu não conseguia chegar no espaço, chegar o mais próximo possível. E lá eu vesti essa roupa aqui, que é uma roupa totalmente preparada para enfrentar as forças G. Vocês sabem o que é força G? Isso aqui, um piloto de caça que utiliza. Isso aqui é uma roupa específica da Força Aérea Russa. E ela é uma roupa preparada para você receber cargas muito pesadas sobre o seu corpo. Então, eu fui voar num caça para tentar atingir a estratosfera. E isso era um grande sonho, porque já que parecia praticamente impossível ir para o espaço, pelo menos o mais próximo possível já estava valendo. E aí eu me preparei, aprendi, enfim, todos os métodos de segurança sobre o cockpit de um caça russo, um MiG, né, praticamente uma Ferrari dos caças. Para se ter uma ideia, esse avião que eu fui voar, a Força Aérea Brasileira não tem nada parecido em termos de desempenho. Então, eles praticamente um voo em termos de altitude, em termos de velocidade, são estupendos se falar em termos da Força Aérea Brasileira, né? Algo incrível. E aí eu fui fazer esse voo na Rússia, e eu vou falar um pouquinho então da Força G, né? Por que tem que utilizar aquela roupa lá toda esquisitona lá, que parece um Mr. Salsicha, sei lá, né? Cheia de tubos e tal. Então, quando você está numa montanha russa, aquela mesmo, né, dos parques, tal, quando você está descendo, parece que não tem aquela sensação que você vai sair para fora do carrinho. Então, aquilo você tem uma força negativa, -1 G e tal. E aí, de repente, você desce aquela rampa, e aí tem uma nova curva para cima, e aí parece que você é esmagado no carrinho, prensado no carrinho. Ali você tem um G positivo, 1 G, 2 Gs. E o que é isso, Marcos, 2 Gs? Bom, se você pesa, como eu, quase 90 quilos, 2 Gs significa que você tem 180 quilos sentado em cima da sua cabeça. É mais ou menos isso. E no caça, eu iria enfrentar forças muito maiores do que 2 Gs, 3 Gs, um parque de diversões. Praticamente, uma Fórmula Indy é brinquedinho, é autorama, quando você voa num caça. E aí, eu fiz o primeiro voo no MiG, aquela decolagem, aquele chute nas costas, aquela coisa lá bem delicada. E logo de cara eu senti aquela força de 3 Gs, né, me amassando, me comprimindo. A gente fica com aquela cara de japonês, toda esticada. É assim mesmo. E aí o piloto chegou para mim e falou: Marcos, você está preparado para enfrentar de verdade as forças G? Eu falei, claro, estou aqui para isso.
E aí ele falou assim, então vamos agora fazer uma curva em 3Gs. E ele acelerou o caça ao máximo e fez uma curva. E aí eu senti, logo naquela primeira curva, o meu estômago foi parar lá no joelho e tal. Fiquei com aquela cara toda de Picasso, o quadro do Picasso, sabe? E aí ele falou, e aí, Marcos, tudo bem? Eu falei, claro, tudo ótimo. Podemos ir em frente, vamos embora. Ele falou, então, Marcos, 4Gs. E aí ele fez um looping megalomaníaco lá, e aí eu vi que a coisa estava feia mesmo, quase que o globo se deslocou do meu rosto e tal. E aí ele falou assim, e aí, Marcos, tá tudo bem? Tá tudo bem. Então, Marcos, já que você aguenta tanta força G, vamos para 5Gs. Vamos para 5Gs, né? E aí, ele fez uma outra curva num ângulo bem agudo. E ali eu falei, caramba, agora desandou tudo. Os nossos olhos têm glóbulos, então, tem veias muito fininhas, né, que irrigam nossos glóbulos. E o sangue não conseguia irrigar as veias dos meus olhos. Simplesmente eu estava de olho aberto e eu fiquei cego. Tive um efeito chamado blackout. Isso é 5Gs num caça. A energia do passeio é tão radical, o sangue desce para o teu pé e, de fato, você ali pode ter microdesmaios. E eu ali fiquei assim em pânico. Falei, e agora? Fiquei cego. E aí ele perguntou, e aí, Marcos, está tudo bem? Tá. Claro que tá. Eu sou brasileiro, eu não desisto nunca. E aí passou aquele efeito, de novo a minha circulação retomou, graças a Deus minha visão voltou, de pouquinho, assim, foi borbulhando, é uma sensação muito esquisita. Eu comecei a enxergar de novo, falei, ufa, graças a Deus. Aí ele falou assim, então, Marcos, já que você é bem resistente, eu vou para 7Gs. Aí eu falei, cara, e agora? Eu vou mostrar para vocês o que é 7Gs. Vamos lá. Som. Isso aí. Isso é 7Gs, é o desmaio. Literalmente, o sangue dentro do teu corpo fica girando para um lado e para o outro, você vira um liquidificador. O teu cérebro, com a falta de uma irrigação, uma circulação coerente sanguínea, você fica tonto, o teu
pescoço amolece igual borracha e você despenca. E o engraçado é que depois o piloto perguntou: e aí, Marcos, está tudo bem? Eu falei: tá tudo ótimo, nunca dormi tão bem na minha vida. Mas a verdade é que quando você desmaia, olha só como o nosso corpo é uma máquina inteligente, né? O desmaio é nada mais, nada menos do que o teu corpo dizendo: Marcos, você foi longe demais, eu vou desligar você, vou te colocar em modo stand-by para economizar a tua energia. E aí você acorda quando depois tudo se restabelece. Geralmente você acorda e não lembra do que aconteceu. E quando eu falei para ele que estava tudo bem, eu não sabia que eu tinha desmaiado. Esse que é o mais incrível. E ele falou assim: Marcos, você desmaiou. Eu falei: não. Ele falou: você vai ver no vídeo. E aí está aí. Mas eu tinha ido para voar num caça. Primeiro, você não quer ser astronauta? Você tem que saber o que é força G. Você vai voar em velocidades incríveis. Um avião desse, num rasante, ele quebra vidros, ele trinca muros. É uma coisa estupenda, poderosa. Um motor que chega a 2.500 quilômetros horários, né? Não é qualquer coisa, é uma super máquina isso daí. Quando ele passa, é um trovão, dá aquela explosão quando ele quebra a barreira do som. Nada mais é do que existe aqui um cone invisível e ele fura esse cone e dá aquele estrondo, que parece um trovão mesmo. Vai, pum! Quem está no chão escuta assim, um barulho de uma bomba caindo. Isso aqui é um caça supersônico. E eu tinha ido porque eu queria chegar na estratosfera. Deixa eu falar um pouquinho de estratosfera. Aqui é o ápice da viagem. Aqui é a parte que é a realização de um sonho. Imagina, para poucos que sabem o que é chegar na estratosfera, nós temos essa capa azul em cima da nossa cabeça e ninguém para pensar que existe depois dessa capa. Ali é a estratosfera. Aquela parte azul nada mais é do que o reflexo das moléculas de oxigênio, que com a luz do sol, a incidência da luz, reflete a cor azul. Mas quando você ultrapassa essa capa, você está numa camada mais exterior de gases, formada pela camada de ozônio. Aquela que vocês escutam na televisão o tempo inteiro, que é a camada que protege a Terra dos raios ultravioletas. E o ozônio, ele tem uma característica diferente do oxigênio. Ele, incidindo luz, ele não reflete cor nenhuma, ele é incolor. Então, o que você vê é aqui, o céu azul, bem embaixo da sua cabeça, e você vê o espaço. Ali você tem praticamente o espaço sem filtros nenhum, você está realmente numa janela vendo o universo. Então, se tem algum terraplanista aí de plantão, eu vi a Terra redonda. Aqui está a curvatura da Terra. E eu vou falar um pouquinho agora sobre a estratosfera. Som. Aqui eu estou realizando um sonho. Eu pude ver o Sol puro, como ele realmente é, sem a interferência de uma camada azul. E pude ver e contemplar o nosso lindo e vazio e escuro universo. É assim a visão que você tem da estratosfera, que é muito, muito próxima da visão que você tem do espaço. Aqui eu estou a 20 e poucos quilômetros de altitude, 65 mil pés para ser mais preciso. E eu estou aqui vendo a luz do Sol, e o Sol como uma estrela, não como a gente vê aqui. Pouca gente sabe que o Sol, ele não é amarelo e não é vermelho. Ele é branco esverdeado. E em contato com o nosso céu azul, você vê amarelo. E aqui eu pude ver o nosso planeta, nosso lindo planeta azul, sem linhas territoriais, sem raças, sem credos. Pude ver que todos nós somos irmãos, num lugar único, e que é nosso dever cuidar.
nós temos um dever e um propósito aqui dentro. Todos nós temos uma missão, que é cuidar do nosso planeta. E eu voltei de lá acreditando nessa ideia. E por isso é um dos motivos que eu estou aqui hoje, para contar para vocês. Lindo, né? Sabe o que é mais bacana? Quando eu pousei na base lá em Nizhny Novgorod, na Rússia, e aí o piloto veio até mim e a gente falou: vamos tirar a nossa foto de porta-retrato, aquela foto histórica, para lembrar para o resto da vida, onde vem a bandeira do Brasil para a estratosfera. Uma coisa incrível aconteceu. Eu estava segurando a bandeira do Brasil e o piloto Yuri Polyakov do meu lado e o caça ao fundo, uma cena maravilhosa. E aí o fotógrafo tirou uma foto no exato momento em que, silenciosamente, uma borboleta branca veio em minha direção e pousou na minha mão esquerda, aquela mão próxima do coração. E ali, nesse momento, para quem acredita em sinais, eu estava praticamente parando o meu sonho, desistindo, desacreditando que pudesse seguir em frente. E quando aquilo aconteceu, eu entendi: siga em frente, não desista. A mensagem da borboleta era siga em frente, e eu segui em frente. Eu falei: um longo caminho já foi percorrido e eu não posso parar agora. E o mais incrível é que provavelmente a borboleta não pousou quando eu era jovem, porque eu não estava fazendo nada pelo meu sonho. Mas aqui eu já tinha feito muito. Eu já acreditava em mim. Não tinha por que desistir. Então, eu fui fazer o que todo astronauta faz. Existe uma experiência que o astronauta tem que passar, que ali ele vê se ele tem o DNA para ser astronauta. Existe um avião lá na NASA conhecido como Vomit Comet. Dá para entender o que se trata? Basicamente é um avião comum, tá? Um avião de passageiros, só que eles tiram todos os bancos, fica aquela estrutura oca, e aí eles acolchoam ao redor de todo o avião, tampam as janelas, e o avião começa a descrever movimentos parabólicos no ar. E nesses movimentos parabólicos, as forças G se anulam, você tem o efeito da microgravidade por algum tempo. E nessa simulação, se você passar mal, ficar enjoado, provavelmente não é uma boa ideia você ir para o espaço. Mas se você se divertir, sentir que está ali igual uma criança, aí você tem todo o DNA para seguir em frente. Vamos ver?
Pessoal, já deu para entender, né? Nesse dia era aniversário da minha mãe, foi 28 de setembro. E eu estava filmando e mandei um vídeo para ela. E aí ela falou assim, você já foi para o espaço e não me avisou? Minha mãe e meu pai estão aqui, uma salva de palmas para eles. Primeira vez que eles vêm ver minha palestra. Obrigado por ter vindo. Minha homenagem aqui para vocês. E aí, bom, vocês viram, é muito bacana, realmente muito divertido, né? Você, de repente, você se transforma no super-homem mesmo. Você consegue se equilibrar com um dedo, seu corpo inteiro, fazer duplo salto carpado, fazer o que você quiser ali. É incrível mesmo, uma experiência muito divertida que eu recomendo. E eu não gorfei, mas tinha um cara ali do meu lado, um vietnamita, que ele falou para mim, Marcos, eu estou passando mal. E aí eu vi, assim, de repente, muito rápido, ele deu aquela vomitada, veio uma nebulosa assim na minha direção. Eu tentei nadar cachorrinho para fugir e tal, não deu, sabe aquele, não, câmera lenta, não, me acertou o filho da mãe. Mas acontece muito, 5% das pessoas acabam se enjoando num voo de gravidade zero, isso é normal. Tá? Bom, aí eu recebi mais uma notícia que era um revés para o meu sonho de ser astronauta. Isso em 2011, a NASA falou assim, o último voo do nosso ônibus espacial vai acontecer em julho de 2011, nós vamos parar. E quem quer ser astronauta agora vai ter que voar com espaçonaves russas e vai ficar mais difícil realmente ir para o espaço, porque só vai ter um vetor lá, que é a Soyuz, lá no Cazaquistão. E eu olhei aquilo e falei, caramba, ficou distante mesmo agora, hein? Ficou mais difícil, diminuiu pela metade a possibilidade de ser. Se já era difícil ser astronauta, agora diminuiu pela metade a coisa. Mas eu falei assim, uma chama me dizia, eu tenho que assistir esse momento, eu tenho que acompanhar essa decolagem, porque eu, poxa, queria ser astronauta e nunca tinha visto a decolagem de um foguete. E eu comprei o meu ticket para ir lá para a NASA, para Houston, e acompanhar essa experiência de perto. E uma coisa incrível aconteceu. Quando eu sentei no avião aqui, no aeroporto de Guarulhos, com destino a Houston, de Houston, Cabo Canaveral, uma pessoa sentou do meu lado. E eu olhei para essa pessoa e adivinha quem era? Gente, eu estou falando de lei da atração, viu? A lei da atração aqui caiu igual uma piscina. Eu falei, caramba, é você? Ele falou, sou eu. Eu falei, mas é você mesmo? Não, sou eu. E eu falei, que incrível. Cara, você não sabe como você mudou minha vida, cara. Lá atrás, eu nunca imaginava que um brasileiro ia para o espaço, você conseguiu e tal. E, bom, nem precisa dizer que eu aluguei o cara a viagem inteira, né? Ele deve ter ficado de saco cheio de mim. Mas foi muito bacana, porque a gente acabou realmente se tornando amigos. E, mais que amigos, nós nos tornamos parceiros comerciais e abrimos uma agência. E essa agência, óbvio, em homenagem ao nosso Gagarin brasileiro, nosso pioneiro, chama-se Agência Marcos Pontes, onde tudo aquilo que eu fiz e com a experiência dele, a gente vende a pessoas, para estimular realmente a exploração espacial. Se você quiser conhecer a NASA, nós temos guias e tudo mais. E isso aqui foi uma coisa que me satisfez, né? Sabe, você uniu o útil e a sua paixão juntos, só pode dar coisa boa. Eu recomendo. Vocês têm a paixão, se vocês têm essa chama em alguma coisa, empreguem nervos e coração nisso. E aí, obviamente, eu conheci outros astronautas, amigo dele, e tudo mais, e a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu virei guia, inclusive no maior observatório do mundo, que é o ALMA, que é um observatório que está descobrindo coisas incríveis no universo. Inclusive, estou indo agora assistir uma eclipse em julho, que é um eclipse solar, que acontece a cada 360 anos, lá naquela região. Estamos levando um grupo, já está lotado. E a gente leva para esses lugares incríveis do planeta.
Agora, o mais bacana de tudo, lembra que eu falei de trabalho voluntário, de transformar pessoas, transformar vidas, né? Criar um clima positivo? Marcos Pontes, ele tem uma fundação, que é a Fundação Astronauta Marcos Pontes, onde a gente organiza uma vez por ano shows aéreos, e a entrada é franca, você só precisa levar 1 quilo de alimento, e a gente faz isso com o maior prazer, com o maior gosto, e é um ambiente onde ele chama todos os amigos dele, com as aeronaves, e fazem acrobacias, e a gente arrecada toneladas. O último show arrecadamos mais de 50 toneladas de alimentos. E num desses shows, numa ligação, eu conheci um empresário brasileiro que ele construiu uma aeronave e falou, olha, eu topo aparecer lá no evento da fundação, se isso ajudar. E quando ele falou a aeronave dele, que ele tinha, eu falei, uma aeronave construída num quintal, o que pode ser, né? Isso aí vai ser perigoso. Não, vocês não acreditam qual era a aeronave que esse empresário trouxe. Ele não sabe, mas lembra o meu sonho de voltar no tempo, na cápsula do tempo, e ver tudo acontecendo? Ele estava realizando um sonho de construir uma réplica fiel a 14 bis, e eu estava realizando o sonho de ver ao vivo um 14 bis voando. O Alan Calassa, que hoje é meu amigo, a gente vai dar uma palestra também semana que vem juntos, na Latam. Ele construiu o 14 bis, e graças à demonstração aérea do 14 bis, naquele ano, nós dobramos a arrecadação de alimentos. Foi incrível. E será que o 14 bis voa? Vamos ver? Som. Incrível, né? E quando você faz algo incrível, olha a reação das pessoas. Eu estava ali no meio, gritando também o meu uau! E você toca o coração das pessoas quando você faz realmente a diferença. E eu estou aqui para falar de fazer a diferença. Bom, muita gente acredita, ou dizem que os irmãos Wright inventaram o avião, só para vocês saberem, tá? O primeiro voo público dos irmãos Wright foi em 1908, 2 anos depois do voo de Santos Dumont. Então, eles dizem que voaram antes, mas nunca mostraram, né? Aí é fácil. Uma das coisas legais de a gente ter criado a agência de turismo de experiências é que a gente conseguiu a representação de uma empresa com DNA espacial, chama-se Virgin Galactic. E acreditem, eu já estava mais perto do meu sonho, porque essa empresa, o objetivo, o goal, a meta dela é levar pessoas comuns ao espaço. E ela tem, enfim, uma estrutura super bacana, uma logística. Conheci o dono da agência, que é o dono da empresa, da Virgin, o CEO Richard Branson, que é um dos 300 caras mais ricos do mundo. Esse cara tem empresa de trem, tem Coca-Cola, empresa de telecomunicação. Ele tinha empresas de tudo. Ele falou, falta alguma coisa, falta uma empresa espacial. Aí ele abriu a Virgin Galactic. E o propósito, uma jornada esclarecedora de esperança e realização. Quando se entra numa indústria espacial, os riscos são muito altos. E não é qualquer um que pode apostar tudo nisso. O Richard Branson pode. E eu embarquei nessa ideia. Eu acreditei
na Virgin Galactic, e nós hoje temos a representação da Virgin Galactic no Brasil, para qualquer um que quer ir ao espaço. E óbvio... Brasil! Graças a essa parceria, um brasileiro a mais vai para o espaço. Estou aqui. E eu sempre levo a bandeira do Brasil. Eu levei no caça, eu levei no voo de gravidade zero, eu quero levar no espaço. E onde essa bandeira estiver comigo, verde e amarelo, eu faço questão de levar a bandeira do Brasil, mais uma vez, no lugar mais alto do universo, que seja. Estou lá, numa fila, entre 700 pessoas, uma pequena comunidade no mundo, que está se preparando para ir para o espaço. E aqui estou eu, segurando a bandeira do Brasil, e o Richard Branson logo atrás de mim. E, sem falar muito, vamos mostrar como é que funciona um voo espacial? Pessoal, esse é o nosso foguete, a VSS Unity. Opa, acho que parou o vídeo. Eita, voltou aqui. Espera aí que... Agora vai, né? Som. Está aqui, partindo do deserto, do Novo México. Nós temos uma base já montada, o primeiro espaço-porto particular do mundo. Basicamente, o que vocês estão vendo é o 14 bis das primeiras aeronaves foguetes do mundo. Tá vendo a base? Parece uma raia, uma coisa alienígena, super futurista. No futuro, eu espero que todos vocês possam ir para o espaço. E isso está acontecendo agora. Isso aqui é uma primeira iniciativa pioneira. O último voo foi agora, 14 de dezembro de 2018. Atingimos o espaço. E eu vou mostrar para vocês como acontece. Decola igualzinho um avião, diferente dos foguetes tradicionais. Veja a inovação. O foguete está lá no centro, e aqui temos um porta-aviões carregando o nosso foguete. Aqui estamos todos assistindo o que vai acontecer. Esse porta-aviões vai levar o foguete até mais ou menos uns 15 km de altitude, já altitude de estratosfera, onde vai haver um desacoplamento e onde tudo vai acontecer. Você vai de 0 a 4.000 km horários, é um pouco mais forte que o caça-MiG, mas com muito conforto. 5, 4, 3, 2, 1... Pessoas como eu estão apostando nessa ideia, acreditando no sonho, e se tudo seguir contente, uma demanda vai ser criada, novos materiais, novas tecnologias, equipamentos combustíveis mais econômicos, e o preço, obviamente, deve cair. Você tem o combustível, chegou no espaço, acabou o combustível, e por um momento você pode contemplar o nosso lindo planeta azul lá de cima.
a mais de 100 km de altitude. Ter literalmente a melhor vista do mundo. E como é que é dentro? Você vai poder soltar os seus cintos, vai poder escolher uma das diversas janelas espalhadas pelo compartimento e poder ter a sua visão panorâmica de tudo aquilo, né, do nosso lindo milagre no universo. E aí, obviamente, a gente acredita que esse projeto ele deva sempre avançar. Eu espero piamente que os aviões, como a gente vê hoje, se tornem carroças e que todos nós possamos voar em foguetes, utilizando o vácuo espacial. E de repente, quer comer uma pizza em Roma? Vamos utilizar o vácuo espacial. Em vez de 14 horas, vamos fazer em 40 minutos. Para em Roma, come uma pizza, como se tivesse pego um trânsito, pega o foguete de novo, volta para São Paulo. Que tal? E Tóquio? Quer ir para Tóquio? Pega o foguete, utiliza o vácuo espacial a 4.000 por hora, rotação da Terra, chega lá em menos de 1 hora, você está em Tóquio, come o sushi e volta. Você vai poder trabalhar em um outro país, morar em outro, e assim vai. Isso é um futuro. Lembra? Eu estava falando de visionários como Júlio Verne, que já pensava nisso há 200 anos atrás. Por que não? Então, essa é a experiência de se ir ao espaço. E como tudo está acontecendo agora, vocês são privilegiados. Vocês estão vendo 14 bis nascendo dos foguetes espaciais. Primeiro ainda meio desajeitado, mas o início de algo muito, muito maior, tão grande que a gente não pode compreender nesse momento, mas que vai transformar o nosso planeta e a nossa civilização. Possivelmente até transformar a nossa civilização em uma civilização interplanetária. Como é que é a volta, Marcos? Bom, depois que curtiu, todo mundo senta no banco. Ele tem essas asas que elas voltam numa posição em delta. Primeiro elas levantam para criar um centro de gravidade. Olha, sem gastar uma gota de combustível, ela vai criar um centro de gravidade onde a própria Terra vai puxar a espaçonave de volta. Quando voltar para a atmosfera, volta a asa na posição normal. E aí, plana igual uma asa delta, em voos helicoidais até aterrissar. Pousando em segurança, como um avião. Gente, o futuro está acontecendo agora. E vocês estão fazendo parte disso. Eu quero deixar uma mensagem. Todos vocês têm um propósito. Encontrem a centelha, a faísca que levem vocês ao sonho de vocês. Eu estou realizando o meu e eu aposto que todos vocês têm capacidade de realizar o sonho de vocês. Encontre essa faísca. Una atitude, ação, disciplina. Corram atrás dos sonhos de vocês, que ele se realiza, porque o céu não é o limite.
Valeu, pessoal. É uma tradição, eu vou pedir para todo mundo se levantar e apontar para cima, como se estivesse decolando aqui. Vamos tirar uma selfie aqui, tá bom? Todo mundo assim, apontando para cima, pessoal. Vamos decolar. Valeu, obrigado. Eu vou estar aqui do lado aqui. Se alguém quiser comprar meu livro, eu estou à disposição, tirar fotos, tirar dúvidas, porque eu esgotei o meu tempo pra caramba. Obrigado, produção. Valeu.